Notícias não faltam, de tédio a gente não morre, então eu chamo ele direto de Brasília, Cláudio Humberto. Cláudio, quais são as novidades? Bom dia para você. Olá, Sônia Blota, muito bom dia a todos. Esse episódio aí, esses acontecimentos na Bolívia fez lembrar que golpe ou tentativa de golpe de Estado se dá desse jeito aí, né? Com militares armados, blindados nas ruas e os militares com armas em punho invadindo o Palácio do Governo. Isso é que é golpe, e não arruaceiros nas ruas e invadindo prédios públicos, mesmo cometendo vandalismo e idosos enrolados em bandeiras do seu país. Esse episódio na Bolívia serviu pedagogicamente para lembrar isso. Bom, o fato é que ontem, vamos voltar aqui à política local e à economia, ontem, enquanto o presidente Lula concedia entrevistas a um site de notícias, desdenhando da necessidade, da exigência, enfim, da economia e da sociedade, da justiça e de tantos critérios de impor gastos nas despesas, de impor redução de gastos nas despesas públicas. Ele desdenhava disso, ele insiste muito na história de gastar sem olhar o futuro e compensar isso com um aumento também sem controle de impostos e de taxações. Enquanto ele fazia essa defesa durante uma entrevista, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgava os dados dramáticos dos números da gastança do governo Lula. Somente no mês de maio, que foi exatamente o mês, os dados referentes a esse mês que foram divulgados ontem, o governo Lula, em apenas naquele mês, gastou mais do que arrecadou, 61 bilhões de reais. Sim, senhor, 61 bilhões de reais. Para uma receita líquida de 164,5 bilhões de reais, o governo Lula torrou, sem piedade, 225 bilhões de reais, 225,5 bilhões de reais. Esse é o pior desempenho, o mais leviano desempenho de gastança de recursos públicos desde que isso foi implantado, desde que esse controle foi implantado lá atrás, em 1997. Foi o pior mês de maio de todo esse período. Perdeu apenas para o mês de maio de 2020, mas ali havia uma situação excepcional. Foi exatamente no auge da pandemia de Covid-19 aqui no nosso país, no mundo inteiro, e o Estado brasileiro, naquela ocasião, teve que gastar mesmo sem ter para cuidar da saúde das pessoas. E aí foi um desempenho do mês de maio de 2020 pior do que este. Mas em tempos de paz, sem pandemia, o governo gastar 61 grosso modo assim, né, 61 bilhões de reais a mais foi de fato algo que deixou chocadas as pessoas aqui aqui em Brasília, os agentes econômicos, todo mundo muito preocupado, até porque essa gastança não se traduz em benefício para a população. Enquanto o governo gasta sem ter 61 bilhões de reais em um único mês, nesse mesmo período verificou-se, por exemplo, cortes em áreas que absolutamente não podem sofrer cortes, como, por exemplo, a área da saúde. Somente durante o mês de maio, o governo tirou 6,2 bilhões de reais de vigilância epidemiológica. Sabe o que é que isso representa, né? É exatamente o setor que monitora, que cuida de fenômenos como, por exemplo, epidemias. E isso aconteceu precisamente no auge da pandemia da pandemia de dengue. E o corte do Ministério da Saúde, que a turma aqui chama de Ministério da Doença, né, explica muito da ausência quase total do Ministério da Saúde no enfrentamento da epidemia de dengue. Então é um governo que gasta muito mal, porque afinal de contas não há entregas, né? Um ano e meio depois da posse do presidente Lula, não há entregas, o governo não entrega nada, né? O que o governo produz com muita frequência é mais impostos e mais taxações, como a mais recente delas, a taxação das blusinhas. Agora nós vamos voltando